Inicialmente, bom dia a todos. O João está pedindo. Quero cumprimentar aqui o senador Hélio José, presidente eventual dessa audiência pública. Cumprimentar a deputada Érica Cocai, relatora da MP 760. Cumprimentar aqui também o deputado subtenente Gonzaga. Cumprimentar a mesa aqui, os dois comandos, né, que é representado aqui a Polícia Militar, o Coronel Pizeta, também o Corpo de Bombeiros, o Coronel Raposo, e a Casa Militar, também representada, eu não vi o nome da pessoa, Coronel Fialho. Também o João de Deus, representando aqui também a Polícia Militar, ali na condição de praça. Também cumprimentar aqui a todos, presidentes de associações que aqui estão, oficiais e praças convidados que vieram para essa manhã aqui fazer essa discussão. Também aqueles que, porventura, não puderam vir, mas que estão em casa ouvindo pela TV Senado. Também cumprimentar a todos vocês. Então, nós somos o Fórum Nacional Permanente de Praças dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Militares do Brasil. Nascemos dia 13 de maio de 2015, com uma alusão à abolição da escravatura, uma espécie de libertação, de nossa libertação, em relação à discussão do direito. A discussão hoje aqui vai se cingir sobre a MP 760, que nasceu de uma construção de uma outra medida provisória, que é justamente a MP 737, que foi uma discussão muito latente aqui nessa casa. Inclusive, o senador Hélio José esteve muito à frente dessa discussão para fazer um acordo, até porque nós fomos muito interessados e apresentamos, sugerimos a apresentação de uma emenda, foi a emenda 2, né, da MP 737, na MP que tratava sobre a segurança pública, mais precisamente sobre Força Nacional de Segurança Pública. E lá fazia uma discussão muito, muito restrita, mas a emenda foi rejeitada na comissão mista, depois levada a plenário por meio de destaque, e é o destaque do deputado Ronaldo Fonseca, e depois vencemos por unanimidade na Câmara, por analisar a questão da pertinência, e pelo mesmo motivo nós não conseguimos vencer aqui no Senado. E no Senado foi construído que o governo mandasse o MP e chegou a MP 760. A MP 760, como qualquer outra medida provisória, ela chegou aqui dia 23 de dezembro do ano passado e chegou no recesso, ou seja, os prazos não foram contados, só passou a contar o prazo a partir do dia 2 de fevereiro, então ela está completando agora 2 meses, já foi prorrogado o seu prazo, nos termos da Constituição, e agora nós temos 2 meses à frente para fazer essa discussão, que agora, na comissão mista, possivelmente semana que vem ou na semana seguinte, e depois plenário da Câmara e plenário do Senado, e por último, sanção ou veto do Presidente da República. As emendas, das 50 emendas, que foram poucas emendas, é bom deixar isso esclarecido, porque tem medida provisória nessa casa que tem mais de 500 emendas. Por exemplo, a MP 765 tem 409 emendas. Tem a MP da Educação, mais de 500 emendas. Mas não é muito costumeiro que nós façamos emendas em proposições nessa casa. Isso é novidade, como a deputada Érica falou no início, é novidade, é a primeira vez que nós viemos para cá para fazer essa discussão e trazer as emendas, como está sendo o caso nesse momento. As emendas, nós trouxemos 28 emendas. Das 28, 3 estão repetidas, por uma questão de talvez ali com a assessoria, houve um desencontro com a assessoria e houve uma replicação, mas isso não traz nenhum prejuízo para a apresentação das emendas. Nós tratamos ali da adequação de alguns termos, e aí por isso tem essa quantidade de emendas. Então, se for olhar no mérito mesmo, são poucas emendas. Cerca de 10 emendas fala de terminologia constitucional, ou seja, de uma afronta à Constituição, por isso trata-se apenas da adequação. Depois, uma inovação muito peculiar, muito simples, sobre a forma de ingresso nas corporações. E, por último, uma organização da forma como se darão as promoções, porque a carreira tem que ter início, meio e fim, né? Então, quanto à adequação, os termos, ali estão as emendas ali. A emenda 6, 9, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 35 e 41 são as principais emendas que têm a finalidade de apenas substituir um termo, que é o termo acesso, ascensão, transposição e ingresso e inclusão, a depender do caso. São termos que não podem ser utilizados dentro de uma carreira. Um exemplo ali, a 1286, ela tem o artigo 32 e o artigo 79, que é justamente o escopo dessa MP. E ela também é a discussão que vem desde 2011,
Inclusive, temos uma ADI, a ADI 5249, que discutiu justamente esses dois dispositivos. E essa discussão começou lá atrás. E hoje está aqui com a possibilidade de resolver essa questão de uma vez por todas. Então, tem ali o termo inclusão para a Polícia Militar, que dentro da carreira não seria permitido a pessoa se reincluir dentro da instituição. Também tem ingresso dentro do Corpo de Bombeiros, que é a mesma situação. E no Corpo de Bombeiros tem algo a mais, transposição, também não pode. Eu vou passar bem rápido sobre essa questão da ADI 5249. Foi uma discussão feita pela Polícia Militar, uma associação de oficiais da Polícia Militar, trouxe a ADI 5249 dizendo o seguinte, a grosso modo, de forma bem resumida. Existe um quadro de praça, ou seja, a carreira de praça, e tem também a carreira de oficiais, 2 carreiras. E transposição de carreira sem concurso público inconstitucional. Esse foi o mote da discussão. E, obviamente, depois houve posicionamento do GDF, por meio da Procuradoria, que disse que não, em defesa da lei. Também a AGU e o Senado também se posicionou. E aí tem algumas citações do Senado ali, em defesa da lei, dizendo que não são 2 carreiras, né, que a carreira é uma só, mas que ela está fragmentada. Então, o Senado fala o seguinte, que a Lei 12.886, o Parlamento introduziu uma relativa unificação das carreiras de policiais. Trata-se de uma típica política pública, ou seja, o conjunto normativo rege situação peculiar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF, sem incorrer em violação à norma constitucional da República, nem à súmula vinculante 43, que foi justamente utilizado como mote para sustentar a petição inicial, que foi a súmula 685, a súmula de orientação, que depois, logo em seguida, em 2015, ela foi convertida na súmula vinculante 43. Então, essa súmula 685, que depois foi convertida nas 43, ela fala que estão banidas os termos ascensão, acesso, transferência, aproveitamento, indispensável para qualquer cargo ou emprego público, isolado ou em carreira. Ou seja, apenas será colocado na classe inicial ou pelo concurso público, que é admitido essas terminologias. Para os cargos subsequentes, o termo é a promoção. É o termo promoção que deve constar no meio da carreira. Então, está aí a súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente foi investido. Ou seja, a pessoa ingressou uma vez, ela não pode ingressar de novo. Ela não pode transpor, ou seja, ela não pode ser, onde tiver 2 carreiras, ela não pode transpor a carreira sem concurso público. Então, eu trouxe ali um resumo sobre carreira. Carreira em qualquer órgão público ou privado. Carreira é uma soma de todos os cargos ou posições ocupadas por uma pessoa durante sua vida profissional. No nosso caso concreto, são os graus hierárquicos. Soldado, cabo, terceiro sargento, e assim, esses são os cargos. E carreira, ela tem que ter início, meio e fim. E ela é dividida em níveis, classes, padrões. No nosso caso, são os graus hierárquicos. E verticalizada, ou seja, ela começa do menor nível, de baixo para cima. E quadro é diferente de carreira, então houve uma confusão na DI 5249, no sentido de confundir quadro com carreira. Quadro nada mais é um mecanismo utilizado para a composição e distribuição do pessoal na estrutura organizacional. Então está aqui o Estatuto da Polícia Militar, artigo 5º. Ele fala que nós temos uma carreira policial militar. Renilson, você me permite? Eu dei um extra para você, mas falta só 1 minuto e 18. Eu queria que você entrasse no essencial, porque senão você vai comer seu tempo todo. Vou acelerar. Então, o Estatuto da PM fala da carreira policial militar, do bombeiro igual. Mesma redação. Pode passar. Então, começa aqui as emendas. Então, aqui começamos com a emenda do deputado subtenente Gonzaga. São as emendas que que estabelecem no seu artigo 1º a carreira, porque hoje nós não temos no artigo 1º a carreira. Então, vem no caput do artigo 1º colocar a carreira. Depois, por meio de parágrafos, colocamos que a carreira é típica de estado, de complexidade técnica e de nível superior, que ela inicia onde? No cargo de soldado, e depois continua por meio de promoções. A emenda 26 do deputado subtenente Gonzaga fala da Polícia Militar, que é o quadro que é o PM. Pessoal, vamos ouvir aqui o nosso palestrante. Vou dar mais 1 minuto para você, Renilson, para você concluir, hein? Sim, então essa emenda, ela fala dos requisitos para a praça seguir para esse quadro, e não mais o civil, chegar por cima no meio da carreira. E aí todos entrariam pela mesma porta. E aí cobrando
ser selecionado dentro do processo seletivo, participar do quadro de praça, ter o CAP, no mínimo 10 anos de serviço e curso superior. Pode passar. Essa emenda do Corpo de Bombeiros é análoga da Polícia Militar, dispensa falar, pode passar. Também do Corpo de Bombeiros, similar à anterior. Essa emenda é outro caminho que, inclusive, é o escopo da medida provisória. Essa emenda foi retirada, mas eu vou falar sobre ela bem rápido, né? Está substituindo o termo ali que era ingresso, né, por promoção, como eu falei, incidência da súmula 43, pelo critério de criado do artigo 25, que é o critério da antiguidade, ou seja, a promoção é pela antiguidade, mas o critério para ir para o curso, aí sim é bipartido, como trouxe o governo em 50-50. Pode passar, essa emenda foi prejudicada, né? A 9 é similar da Polícia Militar, também a mesma redação, promoção aos 4 quadros, pelo critério de criado do artigo 97, que também é a antiguidade. E aí a gente vem, substitui o termo para transposição por promoção, e tem a questão do CHO, que na PM não tem, ou seja, no Corpo de Bombeiros nós temos mais de 300 subtenentes habilitados, ou seja, com um gasto de mais de 5 milhões com essa formação, e o artigo 83 permite que haja essa equivalência. A gente vem e robustece essa questão da equivalência ali, até para não desperdiçar dinheiro público, e hoje nós não precisamos disso. Pode passar. E aqui, por fim, pode clicar mais 2 vezes aí. Nós temos ali, de forma didática e bem simplista, mostrando como é que ficaria o resultado, as consequências dessa carreira que nós chamamos de carreira em Y. E aí, esse é o último slide, senador. Então, do lado esquerdo ali, é como está hoje. Hoje, daquele jeito ali. 2 portas de ingresso, de um lado, começando como soldado, que é o quadro de praça, e um quadro de oficiais junto com o quadro de praças, que é, inclusive, é o escopo da MP. Então, as 2 portas de ingresso, então, o quadro de praça com os oficiais oriundos do quadro de praça, que vai até major, do soldado até major. E no outro lado, do mesmo lado, mas no outro fragmento da carreira, o quadro de oficiais, com ingresso ali como segundo-tenente, cadete aspirante e segundo-tenente e até coronel. Então, esses são os 2 fragmentos de carreira, como está a lei 1286 hoje. E do lado direito ali, o que está proposto nas emendas. Então, a emenda 6, 9, que é do deputado Rony Neme, e a 26 e 28, principalmente, que é do deputado subtenente Gonzaga. Então, o ingresso passaria a ser porta única, inclusive o deputado subtenente Gonzaga é autor de uma PEC, a PEC 273, que fala de porta única de ingresso nas corporações militares do Brasil, e passa a ser uma porta de ingresso, mas continua o mesmo caminho, os caminhos, bipartido ali, ó. De um lado, como é a 1286 hoje, que é um caminho para o Y. Do outro lado, para o quadro que estava fragmentado, a gente está trazendo ele, a ideia é trazê-lo para junto do Y. Qual é a ideia disso aí, pessoal? É fazer com que haja corporação, para fazer com que haja união entre oficiais e praças. Esse é o grande mote. Para que não haja discussões internas, para que haja fortalecimento da instituição, e isso repercute para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Então, de um lado ali, para finalizar, segundo a emenda 6 e 9, as praças concorreriam à promoção em 50-50, antiguidade e merecimento, na cota de 50-50, como mandou o governo, e, de outro lado, 100% concurso. Ou seja, se for o somatório de processo seletivo, daí 75% para o processo seletivo interno e apenas 25% por antiguidade do lado esquerdo ali do Y. De forma que haveria uma vazão e um fluxo de promoções dentro da carreira. Pode colocar mais dois cliques aí, por favor. Ali só a demonstração dos quadros, ou seja, são quadros diferentes, como eu falei, de forma metodológica, como é distribuído efetivo dentro das corporações. Então, do lado esquerdo é o quadro de oficial de administração da Polícia Militar, o quadro de oficial especialista, músico, e do Corpo de Bombeiros da administração especialista. Do outro lado é o quadro que é o PM da Polícia Militar, quadro combatente do Corpo de Bombeiros e quadro complementar também do Corpo de Bombeiros, nessa linha de Y, nessa ideia de junção e de se fazer a corporação valer o nome, né? E aí eu finalizo minha palavra agradecendo a oportunidade, senador. Ok. E estamos à disposição, nos nossos endereços ali, caso alguém queira nos demandar
Ok. Eu gostaria de cumprimentar o Renilson, ele me mostrou todo o trabalho, por isso que eu fui tolerante, dei um tempo maior, porque eu sei da pesquisa toda que ele fez, tanto em nome dos bombeiros militares, quanto em nome da Polícia Militar, do Distrito Federal. Tá? Eu gostaria que a nossa mesa aqui preparasse 1, 2, 3, 4, comprasse umas 10 cópias dessa transparência completa do Renilson, para dar aqui tanto para os comandos quanto para os parlamentares aqui presentes, tá certo? E passasse para a gente até o final da audiência umas 10 cópias da apresentação do Renilson aqui.